Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma autoridade no duplo sentido de autoridade. Autoridade no aspecto formal, porque ela detém um cargo formal, e autoridade na expertise que ela tem, no domínio que ela tem do assunto que ela representa oficialmente. Eu me refiro ao secretário de Agricultura, Enio Bergoli, com quem a gente vai conversar agora. É uma devida homenagem, viu, secretário, que eu sei de sua estrada na agricultura, toda a sua formação, toda a sua identificação. E não se trata daquela nomeação circunstancial, ou seja, é o coroamento de uma trajetória ao longo de todos esses anos lidando com a agricultura capixaba, não é por aí? Primeiro assim, essa alegria, né, de mais uma vez bater um papo com você que tem tanto tempo de jornalismo, tanto tempo de TV, né, e já estava com saudade, que eu já tinha meses, um tempinho que a gente não conversava, mas assim, lembro das entrevistas com você, quando eu fui presidente do Incapé, quando fui secretário de Agricultura outras vezes, né, e voltar agora, né, nessa quadra importante em que o Espírito Santo se tornou uma referência para o mundo em várias cadeias produtivas do agro, é um motivo de muita satisfação. Um estado pequenininho desse, né, o Espírito Santo cabe 11 vezes dentro de Minas Gerais, né, e mesmo assim esse estado aí se tornou o maior produtor de café Conilon do Brasil, grande produtor de café arábica, maior produtor exportador de mamão, maior produtor exportador de pimenta do reino, maior produtor exportador de gengibre do Brasil, né, terceiro maior produtor de cacau do Brasil, né, exportador de álcool, exportador de carne bovina, exportador de ovos, exportador de frango, e assim, são poucos estados do Brasil, ainda mais com a dimensão territorial que nós temos, né, que consegue enviar produtos do agro para 125 países. Agora, o interessante e auspicioso nisso é que essa mudança de status do Espírito Santo como zona produtora coincide com toda a sua trajetória profissional aqui, né? Isso aconteceu, essa transformação, né? Começou a acontecer, na verdade, né, há uns 50, 60 anos, mas houve uma intensidade maior inflexão nos últimos 40 anos. Coincidiu, inclusive, eu formei como agrônomo em 1984, vou fazer 41 anos no final desse ano, e aí depois tive uma pequena passagem no setor privado de um ano, e desde 86, né, eu entrei no Incapero hoje, e tenho essa trajetória de servidor público. Né? Por generosidade dos governadores, me tornei o presidente que mais tempo ficou no Incapero, e sou secretário de Estado da Agricultura, agora num terceiro momento, que também é o que mais tempo ficou no cargo. Então, se a gente tem algum acúmulo, alguns resultados, é pelo tempo também, né? Eu só discordo do conceito da generosidade. Eu acho que aí é senso de gestão mesmo, de entender o valor do capital humano que está à disposição e como ele deve ser utilizado, né? Agora me diga uma coisa, secretário, como é que está o nosso dito setor primário na composição do nosso PIB hoje? Olha, hoje você não tem que, é um conceito mais contemporâneo, inclusive, né? Ao se falar de agricultura, a gente não tem que falar somente na dimensão dentro das propriedades rurais, né? Sim. Na década de 1950, portanto, há cerca de 70 anos, os norte-americanos, né, as universidades norte-americanas criaram o conceito de agribusiness, que depois se aportuguesou para agronegócio. Uhum. Então, assim, uma cadeia produtiva com base na agricultura, ela passa necessariamente, ou no mínimo, por 4 grandes segmentos. Antes de se produzir, né, você precisa ter indústria de máquinas, de fertilizantes, precisa fazer pesquisa. Depois você tem um outro elo, que é o elo da produção rural em si, que a gente fala dentro da porteira das propriedades. Depois esses produtos que saem das propriedades, ou são consumidos in natura diretamente, como muitas verduras e frutas, né? Mas necessariamente uma boa parcela é industrializada. Então, as indústrias que processam predominantemente matérias-primas da agricultura, café, por exemplo, uma indústria de café torrado, se integra nesse conceito. E depois nós temos um quarto grande elo, que é a distribuição e logística, né? Se, por exemplo, né, nós temos hoje disponível um café num supermercado ou numa cafeteria, né, pronto, embalado, né, torrado, moído, disponível, é porque passou por esses 4 grandes elos. Aí a dimensão do agronegócio, que é a agropecuária dentro da porteira,
com seus negócios associados, tem uma participação no PIB aí de cerca de 25% no Estado, mais ou menos o mesmo percentual do Brasil. Quando a gente pega só a movimentação financeira dentro das propriedades, né, que é um valor bruto da produção agropecuária, não é um conceito, né, nos tempos atuais, que dá dimensão, né, ao segmento como um todo. Muito restrito. A indústria, né, por exemplo, de fertilizantes só existe porque alguém planta. Exatamente. Né? É isso. Que então, é a demanda. Este é o conceito. Há uma demanda. Bem explicado, aliás. Nunca tinha me ocorrido isso. Agora, eu percebo aqui, então, que normalmente a gente fala muito da nossa industrialização e do industrialização estrita, né? Da industrialização estrita, a gente percebe aqui que a gente tem um setor de serviços de 60%, a agricultura, nosso setor primário, considerando esse conjunto de fatores aqui, as pessoas, por exemplo, uma fábrica de chocolate. O que é chocolate? Cacau e açúcar, leite, amêndoa. E se você falar mais 3 ou 4 ingredientes, todos vêm da agricultura. Então, é neste contexto que nós temos que somar a agregação de valor das indústrias, sejam após a produção, como, por exemplo, né, chocolate, manteiga, mesa, né, movelaria e tal, como a indústria que existe antes de chegar na porteira, que são os tratores, colheitadeiras, fábrica de fertilizantes, o desenvolvimento científico e tecnológico, uma variedade que depois vai ser plantado. Então, este é um contexto maior, em que o Brasil, né, se destaca no mundo. Eu, assim, tenho oportunidade, pela minha trajetória, né, de conversar sobre o agro no Brasil e em muitos países também, né, nós somos convidados, né, e a gente percebe que o Brasil, ele é temido no mundo não pelo potencial bélico das Forças Armadas. Porque esse jipe velho, essas baionetas, esses olhos, não mete medo em ninguém. Risco alimentar. É temido pela força do agronegócio. O Brasil é uma máquina, e o Espírito Santo na esteira, de produzir alimentos saudáveis com preços competitivos para o mundo. Isso é que eles temem. Né? Mas você sabe que, na verdade, já se cogitou numa divisão internacional, uma nova divisão internacional do trabalho que se reservaria para os Estados Unidos a tecnologia, para a China as fábricas e as farms para o Brasil. Ou seja, que eles fabricam transistor, que eles fabricam TI, mas se precisar de comer, é com o Brasil. Mas eu acho muito reducionista o papel do Brasil nesse processo, porque a gente precisa, né? Aliás... Mas não é a nossa vocação, não é natural. Mas é uma vocação, mas a gente tem que ter desenvolvimento tecnológico, né, de máquinas e equipamentos. A gente não pode ficar exportando, né, somente matérias-primas, né, e deixando para outros países, né, a geração de emprego decorrente da atividade industrial. Vamos pegar o café, né, que é o principal produto agrícola do Espírito Santo. Né? Se a gente pegar a indústria brasileira, né, imaginar o complexo do café como um todo, né? O Brasil é o maior produtor de café arábica, que é esse produzido nas regiões mais frias, desde sempre. E o Brasil é também hoje o segundo maior produtor de conilon por conta do Espírito Santo, do mundo. Primeiro de conilon, o das regiões mais quentes, é o Vietnã. E nós temos uma cafeicultura que tem mais de 200 anos e exportamos o que para o mundo? Grão cru. Aí a Alemanha, por exemplo, né, é um dos maiores exportadores de café torrado da Europa, não planta um pé. Que vem daqui. Então, nós precisamos criar, né, um ambiente de agregação de valor e aqui internamente do Brasil, e não ficar exportando matérias-primas. Não, né? Desculpe me interromper, secretário, mas a minha ponderação com relação a nós temos as farms diz respeito a alimento, e alimento inclui processamento de alimento. O processamento é importante. O processamento. Tudo bem. Entendeu? Mas a indústria de máquinas... uma indústria já voltada para isso. A indústria de máquinas e equipamentos vai ser muito difícil tirar da China. Eles são muito competitivos, né? Então. Mas, assim, o Brasil precisa evoluir também nessa parte mais que a gente fala de TI, de robótica, de automação, né? Porque vão faltar mãos para colher a robustez das nossas safras. Esse é um problema que a gente tem. E a cafeicultura, por exemplo, ainda bem que nos últimos anos nós desenvolvemos aqui no Brasil a colheita mecanizada para o conilon, que não existia. Não tem de onde tirar a mão de obra. Então, assim, eu acho que tem um contexto em que o desenvolvimento tecnológico também de máquinas, equipamentos e a questão de robótica, nanotecnologia, ela passa pelo Brasil também. É isso.
Ou seja, o Brasil não pode preterir ou desprezar esse tipo de conhecimento que está sendo disponibilizado. Não pode, sob pena de ficar dependente. O que você colocaria hoje, secretário, como uma agenda pendente da agricultura? Nossa. A agricultura brasileira, como um todo, ela tem alguns grandes desafios. Apesar do Brasil ser hoje, né, o maior exportador líquido de alimentos do mundo, nós temos uma dependência externa muito grande no setor de insumo de fertilizantes, né? Nós importamos 80% das nossas necessidades, né, para nutrir as plantas. A gente importa, mistura os adubos aqui e tal. Então, sempre quando tem algum conflito, né, Rússia e Ucrânia, nossa, ficou um desespero, né, porque lá tem muitas minas, né, de minérios que a gente traz para fazer adubo. Né? Agora, o Irã, né, no conflito com Israel, não é isso? Problemas também, porque, né, o Irã é um grande exportador de ureia, que é um adubo nitrogenado para o mundo. Então, essa dependência, né, de outros países para conduzir a nutrição do agronegócio capixaba é um desafio hercúleo, mas nós estamos superando, né? O Brasil, ele é hoje o maior destaque no que chamamos de bioinsumos, que são insumos, né, tanto para fazer a nutrição das plantas, quanto para controlar pragas e doenças, sem ter essa dependência internacional, né, consumos internos, obviamente, inclusive, num conceito muito maior em relação à sustentabilidade. Hoje nós temos linhares, por exemplo, de bioinsumos, nós temos plantios grandes, né, com controle isento de químicos e nutrindo as plantas e controlando pragas e doenças, né? Agredindo muito menos o meio ambiente. Ou seja, é um desafio, mas nós estamos superando. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. A presença hoje do secretário de Agricultura, Enio Bergoli. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença hoje do secretário de Agricultura, secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli. Secretário, uma questão que você falou a respeito da necessidade de mecanização para suportar ou para mitigar a demanda que vai haver de mão de obra né, nas atividades agrícolas. O senhor chegou aqui em 1900 e... No Espírito Santo, em 1980. 1980. Então, 13 anos antes de você chegar aqui, nós tivemos um momento de inflexão do êxodo rural aqui, quando houve aquela erradicação dos cafezais, começou a surgir um projeto de industrialização, surgiu toda a industrialização no entorno do Espírito Santo, de Vitória, a partir daí, e a gente ficou com essa questão desse ato, né? E isso, na época, foi um dos fatores, eu acho que já é histórico, já é cultural, que as luzes da cidade sempre atraíram o homem do campo. Mas isso precipitou o processo, catalisou um processo de deslocamento. Você acha que o êxodo rural se mantém? Isso é um dado cultural, mais do que uma necessidade humana? Ou isso pode ser revertido e nós passamos a ter um êxodo urbano em função da degradação da qualidade da cidade? Não, na verdade, para algumas regiões a gente está tendo o êxodo inverso, para muitas regiões. Aliás, antigamente o pessoal falava, se não for estudar, fica na roça. Hoje vai estudar, porque senão você não vai ser competente na agricultura. Tamanha competitividade que tem, né? Então, assim, a gente já freou, obviamente sempre é uma atração, né, pela cidade. Agora, se a gente pegar, né, vivi os últimos 41 anos, vou fazer de formado em agronomia e trabalhando no estado como um todo, né, a gente viu essa transformação. Hoje, para a maioria dos municípios, né, se a pessoa morar na sede do município, no máximo com 20 minutos está em qualquer comunidade rural, para quase todos os municípios.
E também a qualidade das estradas, né, melhorou muito, ensaibradas e tal. Nós aqui temos um programa que é Capixaba, né, que eu tive o prazer de participar desde o início, que completou 21 anos, que é o Caminhos do Campo, pavimentação de vias rurais. Então, assim, ficou muito mais cômodo também, né? Obviamente, ainda em algumas regiões tem problema de comunicação, né? Não chega o celular, mas a internet, o sinal tem, se quiser, né? Então, assim, houve uma melhoria das condições, né? E assim, quando você usa mais tecnologia, quando ruma para uma agricultura mais de precisão, nós temos alguns casos aqui, né, que já estão usando irrigação subterrânea, tecnologia de ponta, né, com software, agregação de valor e tal. Isso seduz também o jovem a desenvolver sua atividade no rural, porque dá dinheiro, né, é uma atividade que remunera bem. Agora, não necessariamente esse jovem ele precisa morar lá na unidade da roça, ele pode morar no distrito, na cidade, porque o ir e vir das pessoas ficou muito mais facilitado. E, obviamente, dentro de um contexto de urbanização, até para os cofres públicos, isso vale para o Brasil, vale para o mundo como um todo, quando você tem uma população mais concentrada, os serviços, os investimentos para saneamento, para educação... Tem mais escala, né? É, exatamente. Então, assim, obviamente você não tem que ter um processo de desenvolvimento rural que exclua muito rapidamente a população do campo para as cidades, mas em todas as regiões desenvolvidas no mundo, a população rural é pequena, mas o ir e vir das pessoas, né, é muito facilitado. Pega Irupi, cidade de Irupi. Quem mora em Irupi? Tem relação toda igual. Uma hora está na cidade urbana, mas quase todos vão e vêm. Dores do Rio Preto. Mais da metade da população vai e vem. Então, assim, essa dicotomia, esse hiato, essa diferença entre urbano e rural cada vez é mais estreita, diminui, né? Porque hoje você desenvolve no rural atividades não agrícolas. O mundo rural hoje não inclui somente agricultura, inclui indústria, agroindústria, agroturismo, turismo de aventura, as variantes do turismo como um todo, artesanatos, né? Turismo de aventura, enfim. Então, assim, nos últimos 40 anos, né, o Espírito Santo se tornou referência em agroturismo, por exemplo. Agroturismo. O berço do agroturismo é aqui, Venda Nova do Imigrante. Venda Nova. Então, essas atividades não agrícolas que ocorrem no espaço rural, isso dá um dinamismo que favorece a ocupação de mulheres e de jovens, né? Quando você faz, em vez de só ter atividade danosa de tirar leite, quando você faz um queijo de qualidade, atrela ao agroturismo, né, isso ocupa mais os membros da família e melhora o nível de renda da família, o que contribui, né, para que esse êxodo estanque ou fique invertido, que venham pessoas, né, do urbano para o rural. E nesse aspecto a nossa dimensão territorial é muito favorável, né, secretário? Extremamente favorável, né? Então, uma fitinha, nós somos um resumo do Brasil, 400, né? Eu falo assim nas minhas palestras, nós somos a melhor síntese do Brasil. Falta-nos aqui só um pequeno aspecto de colonização de povos. Se a gente pegar do ponto de vista de ambientes do quadro natural, esta fitazinha pequena que é o Espírito Santo, de 100 e poucos quilômetros de largura por 400 quilômetros só de comprimento, nós temos aqui todos os ambientes do Brasil. Nós temos o Nordeste aqui dentro. Tem regiões do Norte do Espírito Santo que são secas, né, com característica lá do ar do Nordeste. Nós temos regiões que chove aqui igual a Amazônia. Tem um trecho na região de Alfredo Chaves que chove entre 2.000 e 2.500 milímetros. É a Amazônia que a gente chama. Aliás, nós agrônomos brincamos, chamamos Alfredo Chaves de Alfredo Choves, né, que chove muito. Então, assim, nós temos regiões frias que, por exemplo, nós produzimos lá onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, né, os produtos da fruticultura de inverno, pode produzir aqui e produz aqui nas nossas montanhas. Então nós temos todos os ambientes do quadro natural, por isso que nós temos essa diversidade de culturas e criações. E quase todos os povos que colonizaram o Brasil, né? Os africanos, portugueses, etnia, todos, alemães, étnico, só não temos japonês. Rico. É a única. Na formação do ambiente do quadro natural, nós temos o Brasil aqui dentro. E na formação do Brasil, só não temos japoneses. Pode ver, todos os outros povos têm aqui. Suíços, austríacos, alemães, italianos, portugueses, espanhóis. Estão todos aqui. Você fez uma menção que eu achei interessante, que já há alguns anos se percebe isso.
com o advento da cultura digital, se percebeu que você conectou, digitalizou e conectou, acabou a distância. Acabou a distância. Você faz uma referência interessante de que do meio urbano básico para o meio rural, que você tem 30 minutos de deslocamento, a distância é medida em tempo também, não é mais extensão. Ah, sim. Né? Aí as pessoas ficam tempo de deslocamento. Eu estou em Vitória e trabalho lá, eu moro lá em Barcelona, na Serra Sede, e trabalho em Vitória. Vai gastar conforme o dia 1 hora. Gasta o dobro do que o deslocamento. Um deslocamento de 10 quilômetros, de 12 Exatamente. quilômetros. Por isso que eu falo que, às vezes, essa questão do comprometimento, mesmo da degradação da qualidade da vida urbana, pode inspirar um erro no sentido inverso. E já está fazendo. Do ponto de vista da nossa malha, há alguma pendência, alguma rota ainda por ser implementada? Ah, não tenha dúvida, claro, Tem, muito. né? Nós temos aí muitas rotas a consolidar, né? E por coincidência, hoje eu fiz um balanço do programa Caminhos do Campo, né? Desses últimos 21 anos que foi implantado no Espírito Santo. Estruturante esse caminho, Estruturante. né? Nós implantamos já 159 trechos, com cerca de 1.300 quilômetros dessas rodovias pavimentadas. E quando você termina a pavimentação, fique 5 anos e vá lá depois. Você vai ver a quantidade de pousadas, de agroturismo, é um outro, né? O Caminhos do Campo, a pavimentação, as rotas, né, são verdadeiros vetores de desenvolvimento. E, obviamente, tem assim, um desafio de fazer muito mais, porque não é algo barato. Hoje, 1 quilômetro de pavimentação rural, né, do programa Caminhos do Campo, ele fica na faixa de 2 milhões a 2,5 milhões cada quilômetro. Agora mesmo nós estamos com 16 em andamento, né? Estamos consolidando uma rota linda ali no Caxixe, uma região fria, chama Rota dos Lagos, muito linda, onde passa por muitos empreendimentos bacanas, por queijaria, né, por cervejarias, por restaurantes. Estamos consolidando a Rota do Carmo também, que é uma rota fantástica, né, ao longo, que fica à direita, né, mas é fantástico, né? Enfim, né, estamos lá finalizando muitos trechos, são 16 em andamento. E, obviamente, né, se já fizemos 1.300 quilômetros, tem muitos e muito mais quilômetros. Nós estimamos que a gente tenha cerca de 200 mil quilômetros de rodovias vicinais municipais ainda para pavimentar. É muita coisa, né? Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que ter um tipo, não uma rodovia, né, para uma quantidade pequena, mas tipo de pavimento, né, adequado e sair da lama e da poeira. Deixa eu repassar uma agendazinha bem básica aqui para saber se a gente consegue pegar algum nó nesses temas: estrutura de armazenamento, estrutura de escoamento, difusão de ensino técnico, disponibilidade de crédito, custeio e investimento, geração de conhecimento que incremente a produtividade do setor, disponibilidade do setor. O que está pegando disso aí? Está pegando alguma coisa? Por exemplo, o que acontece? Uma coisa que pega, nós, capixabas, o Brasil, né, e aqui também, nós temos um problema de logística, né? Ainda bem que está se consolidando o projeto do Parque Log com 3 portos na região de Aracruz, 2 aeroportos ali naquele norte, né? Mas a logística é um grande problema, porque o Espírito Santo é pequeno no tamanho, mas gigante na produção. Conforme já falei, nossos produtos vão para 125 países. Felizmente, a gente está resolvendo esse gargalo da logística, né? Você citou também outros problemas, citou tantos aí. Armazenagem, ensino, difusão de ensino técnico. Sempre tem um problema. O ensino, a gente melhorou muito. Hoje nós temos 20 e tantos IFES. Quando que você ia imaginar que ia ter IFES há 20 anos atrás? Né? Hoje temos mais de 20 espalhados nas regiões como um todo, a UFES também, né? Quando eu estudei só tinha aqui em Vitória e um campo de agronomia Alegre com um curso. Hoje já deve ter quase 20 cursos de Alegre. Abriu também a universidade, também lá em São Mateus. IFES está para todo canto. Hoje nós temos um aparato muito maior gerando conhecimento, né? O INCAPER era hegemônico na geração de tecnologia. Singular, hoje é INCAPER, UFES, IFES e também pesquisa privada. Ou seja, os cenários são estimulantes, né? São, mas assim, claro que tem desafios associados, né? E a ciência, ela não para. Então, a geração de conhecimento, ela tem que existir. O governo do Estado tem muito bem organizado. Aliás, o Estado pequenininho desse, né? A FAPES, que é a Fundação de Pesquisa, que o governo aloca recursos para pesquisa e desenvolvimento, né? Proporcionalmente é a que mais recebe recursos do Brasil.
E em valores só perde para São Paulo, mas olha o tamanho de São Paulo. Então, assim, a gente tem aqui também, no desenvolvimento científico, um ponto forte, né, para as explorações agropecuárias do Espírito Santo. Eu lidei com a situação uma vez em que havia uma demanda, ou uma contenda mesmo, em que o INCRA, quando fazia avaliação de propriedades ociosas para efeito de desapropriação para a reforma agrária, ele contemplava com critério de produtividade diferente. Propriedade do Espírito Santo e propriedade de Minas Gerais, que estavam separadas apenas por uma fronteira convencional. Nós enfrentamos alguma dificuldade hoje? Olha, ao longo do tempo evoluiu muito essa questão de avaliação de propriedade, né? Já houve realmente diferenças, né? Mas assim, até onde eu tenho conhecimento, a gente não tem conhecimento de tudo, isso já foi ajustado em termos de critérios. Mas houve problema nesse sentido. Quero agradecer muito, secretário, sua disponibilidade e me congratular com o fato de nós contarmos com um profissional como o senhor cuidando da nossa agricultura. Eu que agradeço a oportunidade, mas é um mérito que tem que ser dado muito aos nossos agricultores e agricultoras, porque não é fácil, né, produzir numa indústria a céu aberto, enfrentar todos os problemas que a gente tem, né, e ofertar produtos de qualidade, não só para nós capixabas, não só para os outros estados do Brasil, mas para 125 países do mundo. O Espírito Santo realmente é um pequeno gigante do agro nacional. A presença hoje do secretário de Agricultura, Enio Bergoli. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.